Um homem poderoso ameaçava a jovem, dizendo que se ela o seguisse poderia manter a vida, mas se resistisse acabaria sem sequer um lugar para ser enterrada. Para atingir o inimigo, ele decidiu atacar o ponto mais fraco dele, ordenando o massacre da pequena aldeia onde a jovem vivia. Diante do caos e para preservar a própria honra, ela se jogou de um penhasco. Gravemente ferida, foi salva a tempo pelo homem que mais se importava com ela. Quando ele descobriu que tudo aquilo tinha acontecido por sua causa, quase enlouqueceu de raiva. O massacre também deixou vários aldeões mortos e pessoas desaparecidas. Antes de desaparecer, uma mulher que se preocupava com o casal decidiu ajudá-los e preparou um quarto para que finalmente pudessem passar a noite juntos. Mas o homem, tímido e sem saber como agir, ficou completamente sem jeito ao vê-la descalça. Tentou se acalmar com água fria e acabou fugindo do quarto usando como desculpa que uma cama só não era conveniente para os dois. Naquela noite ele dormiu em outro lugar, mas não conseguiu parar de pensar nela, pois sabia que logo teria que partir e sentia uma enorme dificuldade em deixá-la para trás. Ele acreditava que levá-la para a guerra seria fazê-la sofrer entre poeira, fome e perigos. Por isso decidiu ser cruel consigo mesmo e recusá-la, desejando apenas que ela pudesse viver livremente e crescer forte sem ficar presa ao destino de esposa de um soldado. Ainda assim, seu coração continuava dividido e sempre que a via acabava distraído. Até mesmo durante as refeições parecia perdido em pensamentos. Certo dia, ao saírem para comer, ela pediu que ele pagasse a conta para que ninguém zombasse dizendo que ele vivia às custas dela. O homem fingiu procurar dinheiro por muito tempo e todos começaram a rir, até que de repente tirou um lingote de ouro. Na verdade, ele só demorou porque temia que o atendente não tivesse troco. Aquele ouro tinha sido preparado para ele por um amigo. No começo ele havia recusado dizendo que dinheiro não tinha valor para ele, mas depois voltou atrás porque agora tinha alguém ao seu lado e já não era mais um homem sozinho. Quando os dois voltaram para casa, receberam uma notícia terrível. O governo havia ordenado um imposto pesado e cada pessoa teria que pagar uma quantia de prata. Preocupada com o velho avô que vivia sozinho, a jovem decidiu ajudá-lo. Mas ao chegar encontrou o velho caído no chão sem ninguém para cuidar dele. Ele insistia para que ela fosse embora para não causar problemas, dizendo que já não viveria muito. Indignada, ela foi confrontar a tia da família e descobriu que a carne que havia enviado para o avô estava sendo comida por ela enquanto o velho mal tinha água para beber. Tomada pela raiva, ela a expulsou da casa e mostrou o documento da propriedade, revelando que a casa na verdade pertencia a ela, jurando que jamais permitiria que o velho fosse maltratado novamente. Foi então que o avô revelou um segredo escondido por muitos anos. Explicou que décadas antes um homem havia lhe dado muito dinheiro pedindo abrigo porque tinha inimigos perigosos. Na verdade, ele vivia usando a identidade de outra pessoa que havia desaparecido quando criança. Antes de morrer, deixou uma carta explicando tudo, mas um parente ganancioso roubou e queimou o documento para tomar a herança da família, acreditando que todo o sofrimento que veio depois era castigo por seus próprios erros. Ao descobrir a verdade sobre a morte misteriosa dos pais, o desejo de justiça da jovem se tornou ainda mais forte. Mesmo sendo mulher e não podendo participar dos exames imperiais para investigar oficialmente, ela decidiu ganhar muito dinheiro para um dia enfrentar aqueles que tinham poder, pois acreditava que sem justiça o mundo acabaria mergulhando no caos. Enquanto isso, o homem que a amava perguntou se ela desejava algum presente de aniversário, e naquele momento ela percebeu que ele provavelmente estava prestes a partir. A tristeza tomou conta do seu coração, mas ela sabia que não poderia impedi-lo. Ao mesmo tempo, outra armadilha estava sendo armada. Um homem poderoso colocou um cadáver dentro de uma estalagem para incriminar uma mulher inocente. Ela decidiu procurar as autoridades para limpar seu nome, mas depois de sair não voltou mais. Desconfiada, a jovem mandou capturar os homens que haviam causado confusão naquela noite. No início eles se recusaram a falar, mas diante do medo acabaram revelando que tudo tinha sido planejado por alguém ligado ao magistrado do condado. Quando os oficiais começaram a cercar a estalagem, a mulher acusada voltou às pressas e pediu apenas uma coisa: que a jovem guardasse bem um objeto importante e não deixasse ninguém encontrá-lo.